presença do Espírito Santo. Eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui e compartilhando o poder dessa palavra. Você vê que todos os dias as palavras são mudadas, todos os dias nós temos um conhecimento amplo, todos os dias o Espírito Santo nos ajuda e nós todos os dias aprendemos um pouco mais sobre Deus, todos os dias se aprofundamos um pouco mais sobre o conhecimento do que é o poder do Evangelho. Amém? Deus é bom. Deus colocou no meu coração uma palavra e inclusive o hino que nós cantamos agora sobre guerra, sobre batalhas, sobre feridas, sobre cicatrizes, tem muito a ver sobre a palavra de hoje. Amém? Livro de Josué. Josué, louvado seja Deus. Capítulo 7. Engrandecido é o nome de Jesus. Josué, capítulo 7. Para a glória de Deus. Deus é bom. Josué, depois do qual? Josué, capítulo 7. Isso, ajudei. Deuteronômio, Josué, lá no comecinho. O Maurício tá mais ágil do que você já. Eu encerro já a primeira aí. Maurício. Inteligente, louvado seja Deus, amém? Amém. Josué, capítulo 7. Engrandecido é o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Grande Deus, louvado seja teu nome, Jesus. Amém. Nós sabemos que essas palavras são cultos de tudo que o povo do Senhor, o povo de Israel, a nação judaica já sofreu para que pudesse alcançar e conquistar o que Deus tinha prometido. E a gente sabe que nenhuma conquista vem com rebeldia e desobediência. Verdade. Nenhuma conquista vem descontroladamente. Nenhuma conquista vem sem disciplina. Nenhuma conquista vem aleatoriamente. Nada cai do céu de graça. A Bíblia nos ensina que Deus é bom e tem cuidado do nosso. Tem cuidado do teu povo. Tem velado por nós. E nós acreditamos nisso. Nós cremos nisso. Amém? Amém. E nós estamos num trajeto aqui sobre a história de Josué. A Bíblia nos fala sobre a história do grande sucessor de Moisés, líder do povo de Israel, que foi resgatado do Egito. Vamos ler o que diz a palavra? E eu peço graça para que o Espírito Santo me ajude a levar tudo que Ele colocou no meu coração e que possa entrar com entendimento em vossos corações. Amém? O tema da leitura é Josué capítulo 7. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Repare que o pecado de uma pessoa fez uma população imensa, mais de 2.600.000 pessoas perderam, sucumbiram pela falta da presença de Deus no meio deles, por causa do pecado de um só homem. Versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, filho da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta de Samarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se em terra sobre o rosto, e prostrou-se em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué:
Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentáramos como ficarmos da lei do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e os povos e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás? O teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhe tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porque estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigares o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há entre vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis sustentar-vos, até que não tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se achegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casa, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será aquele que for tomado como anátema será queimado ao fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Amém? Até o versículo 15. Louvado seja Deus. Podemos assentar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, é uma palavra extremamente forte. E eu peço graça para que eu consiga detalhar a ponto de que todos entendam. Aleluia, meu Deus. A Bíblia fala que Josué, ele entrou no lugar de Moisés. Moisés estava sendo líder e guiando aquele povo no deserto por 40 anos. Mas chegou o momento das conquistas, chegou o momento de entrar na terra de Canaã, e o próprio Deus disse que toda aquela geração, todo aquele povo que saiu da terra do Egito, mas transgrediu a lei, rebelaram-se contra o Senhor e trouxeram tantos tropeços em todo o tempo que permaneceram no deserto, esses seriam seus corpos apodrecidos no deserto, não herdariam a terra que o Senhor prometeu, mas a geração futura, os filhos deles, sim, entrariam na terra de Canaã, a terra prometida. Lembra da terra que mana leite e mel? Essa terra, a recompensa vinha do Senhor. E da mesma forma que Moisés agiu, Josué imitou os seus passos. Lembra quando Moisés reuniu 12 dos principais das tribos e mandou espiar a terra de Canaã, para que eles entendessem como que era a terra dos inimigos, se a terra era boa, se era fortificada, se tinha homens valentes. Mandou espiar tudo quanto tinha e trazer uma prova. A Bíblia fala que Josué já tinha vencido a primeira batalha. Josué, ele foi substituído porque Deus o escolhera para substituir Moisés. Ele estava na frente daquele povo e quis mostrar para aquele povo o quão poderoso era o Senhor. Quando Josué liderasse eles, para que eles acreditassem que da mesma forma que Deus foi com Moisés, também fosse com Josué. A Bíblia fala que uma grande conquista, uma grande batalha, um grande bloqueio eles tinham à frente para conquistar a primeira das terras que o Senhor tinha prometido, que foi a cidade de Jericó. Jericó não era uma cidade qualquer. Jericó era uma cidade totalmente murada. As muralhas eram intransponíveis. Muitos povos tentaram conquistar aquela cidade e não conseguiram. Eram homens preparados, guerreiros, ardilosos. Era numerosa, era enorme a cidade.
Jericó, pelos grandes estudiosos da palavra, diz que é a cidade mais antiga do mundo. Então ela toda estruturada, era quase impossível alguém ganhar uma luta, uma batalha, uma guerra contra Jericó. E a Bíblia fala que pela obediência do povo, o Senhor orientou, e todo o povo obedeceu com verdade, com santidade, com justiça, com pureza no coração. E quando a gente anda com esses atributos aos olhos do Senhor, sabe quando você vê e conhece o seu filho, e você sabe quando ele está fazendo arte, não? O Maurício é pai. Lembra quando é pequenininho? Você sabe o sorriso dele quando olha para você, se é um sorriso meigo, ou você sabe se é um sorriso de arteiro. Você fala, rapaz, você está aprontando. O pai conhece o filho. Não tem como o filho, uma criança inocente, tentar burlar, enganar. E da mesma forma, Deus é assim conosco. Nos conhece como conhece um filho. E Deus conhece o coração daquele povo, conhecia a ação daquele povo, porque tinha aquele povo como pedra preciosa, menina dos olhos, nação eleita, povo escolhido. E a Bíblia fala que aquele povo, em obediência, obedeceu tudo o que o Senhor mandara. E houve uma conquista de uma cidade intransponível. As muralhas de Jericó ruíram-se, foram ao chão, o exército entrou, todos os soldados guerrearam, e a conquista foi nesta. E a Bíblia diz que a fama de Josué, como líder daquele povo, se espalhou por toda a terra. O que era impossível aconteceu. Uma cidade extremamente fortificada, murada, com guerreiros treinados, fortemente armada, sucumbiu com a liderança de Josué pelo poder dado a Deus. E o poder de Deus só foi eficaz pela obediência do povo, porque o povo acreditou. Quando você tem fé e acredita, pode ser absurdo você ver muralhas caindo com o soprar de um chofar, de uma trombeta. São coisas incríveis, mas que Deus estava mostrando para aquele povo que eles não estavam só, que o impossível poderia acontecer, porque Deus tinha prometido dar aquela recompensa. E depois de uma grande conquista, Deus orientou antes da batalha. A orientação foi olha, as muralhas vão cair, mas tudo que estava dentro daquela cidade foi consagrado a demônios, é amaldiçoado. Quando a Bíblia fala sobre a palavra anátema, é uma palavra de maldição, leve como maldito, como amaldiçoado. E a Bíblia está falando que o próprio Deus orientou Josué para orientar o povo: olha, vamos entrar na cidade, mas vamos queimar tudo, matar todos a fio de espadas. E tudo que está lá, não toque, não pegue, não leve, queime tudo, a não ser ouro, prata e objetos de artesanatos de bronze e de ferro. Isso sim será retirado e colocado como tesouro para o nosso Senhor. Despojos de guerra como tesouro para Yahvé, o nosso Deus. Vamos montar um santuário, vamos fazer uma tenda de gratificação ao Senhor, e ali estarão os tesouros do nosso Deus. Então os orientou: não pegue mais nada, porque tudo está amaldiçoado. E o povo obedeceu. Houve uma conquista imensa. Mas a Bíblia fala que quando Josué já tinha conquistado a terra, que já tinha dominado a terra, que Jericó estava no seu comando, que todo o povo já tinha se acomodado, a Bíblia fala que Jericó olhou para a cidade vizinha, uma cidade perto de Bet-Aven ou de Betel, e ele olhou aquela cidade por nome Ai. Aquela cidade já era uma cidade menor que Jericó, já era uma cidade com bem menos número de pessoas que Jericó, era uma cidade com poucos números de soldados de Jericó, tinha em torno de 12 mil pessoas. Imagina, para pensar, Josué estava liderando uma batalha com 40 mil homens, e eles tinham 12 mil pessoas no geral na cidade. Eles não tinham muitos soldados. Mas o que acontece? Josué imita Moisés e fala: faz o seguinte, vai lá vocês e espiam a terra. Vamos conhecer a cidade de Ai, porque lá vai ser a nossa próxima conquista. Lá nós vamos entrar, porque o Senhor já nos deu aquela terra. Porque Deus tinha prometido a terra. Deus, que Canaã era a representação de todas as terras. Lembra quando ele falou para Abraão: Abraão, está vendo tudo que você está vendo aqui? Tudo isso que você está vendo, eu vou dar para a sua descendência. Tudo isso será teu. Tudo isso glorificará o meu nome.
mostrar que a minha fidelidade a minha fidelidade a você é imensa. Os teus descendentes serão como as estrelas do céu, ou como os grãos de areia da praia, incontáveis. E acontece que Abraão, chamado pai da fé, gerou essa confiança por obedecer. Dele veio a origem do povo de Israel. E o povo de Israel tinha como promessa aquela terra. E quando você tem uma promessa de receber algo da parte do Senhor, você fica ansioso, fica ou não fica? Josué era ansioso, olhou e falou: vai lá e espia a terra, vamos combater aquele povo. Os que espiaram voltaram. Josué, ali é pequeno, ali não é como Jericó, não tem soldados grandes armados, fortificados, não tem lá lança, escudo, não tem, ali é mais fácil, não precisa enviar todos os soldados, não, manda 2 ou 3 mil homens, que é suficiente. Só que repara, existe no meio desse pensamento, que era um pensamento puro, porque ele viu Deus agindo de uma forma sobrenatural. Uma cidade totalmente pequena não seria hábil, não seria capaz, não seria poderosa o suficiente para confrontar e ganhar aquela guerra. Então eles olharam e falaram assim: 2, 3 mil homens vão ganhar. E Josué manda 3 mil homens. E para surpresa de Josué, para surpresa de todo o povo de Israel, para surpresa de todos os anciões que ali aguardavam uma vitória com uma certeza muito mais simples, muito mais fácil. O povo é pequeno, nós somos numerosos, Deus está conosco. Deus nos fez ganhar uma cidade tão grande, tão fortificada, tão intransponível. A cidade de Ai vai ser letra. Vamos lá, atirar por fácil. Mas a Bíblia fala que os homens da cidade de Ai botou os soldados de guerra de Josué, do povo de Israel, para correr. Eles ficaram com medo, correram, deram as costas, fugiram. E eles perseguiram e mataram 36. Quando chegaram com a notícia, fomos com 3 mil homens e saímos de lá correndo, porque o povo de Ai parece que não, mas nos surpreendeu. Josué não entendeu. Josué era um homem digno. Sabe quando você faz as coisas certas e não sabe por que perdeu? Sabe quando você é obediente e não sabe por que veio a derrota? Sabe, tem situações que você fala: meu Deus, o que eu fiz? Por que eu estou recebendo uma penalidade? Por que eu estou recebendo uma repressão? Porque quando você é inocente, você se mostra com fidelidade e justiça aos dias do Senhor, você pode cobrar o Senhor, você tem intimidade para isso. E a Bíblia fala que Deus falava com Josué diretamente. Ele não entendeu. Ele rasgou as suas vestes. Todos os anciões também do povo de Israel acompanharam ele naquele lamento, naquela súplica. Eles tinham, pelo momento de luto e dor, pela morte dos seus guerreiros, eles rasgaram as vestes e colocaram a cabeça rente ao chão e começaram a jogar pó de cinza e terra na cabeça. Era a liturgia que eles tinham para demonstrar o luto e a dor pela perda e pela derrota. E de repente, depois daquela simbologia, ficaram até o fim da tarde. E Josué começou a conversar com o Senhor. O Josué falou com o Senhor: por que o Senhor fez isso comigo? Josué começou a contestar: Senhor, por que o Senhor permitiu que nós passamos o Jordão para cá? Por que o Senhor permitiu? A gente já ficava contente se ficasse da margem do Jordão para lá. Não precisaria, porque tinha recursos, água. O Jordão era largo, intenso, não tinha como passar. Ninguém poderia atacá-los ali. Eles poderiam sobreviver, mas não era a terra prometida. Ali não ia produzir aquela uva tão grande, aquele figo tão grande. A terra não era tão fértil, não teria como prosperar. A promessa do Senhor não ia se cumprir. E começou a contestar: os amorreus vão matar a gente. E quando isso acontecer, olha, para pensar, a fama do teu povo, dos teus escolhidos já espalhou no mundo. Todos já sabem que o Senhor está em nosso meio. Mas agora que eles souberam que aquela cidade pequena nos botou para correr, matou-nos, está todo mundo com medo. O povo vai cercar, todos os povos da terra vai nos cercar e vai nos desarraigar. Sabe o que representa a palavra desarraigar? Matar mesmo, extinguir, tirar, acabar com as pessoas, vão matar a fio de espada. O nome do povo de Israel vai sumir. E que se farão do Senhor? A oração de Josué foi uma ação de apavoro já. Ele viu a derrota inflamada no rosto. Repara que
quando você está apavorado, parece que tudo ao teu redor é um sinônimo de perca. Quando você está participando de um velório, parece que tudo não gira em dor ao redor. Não vem lembranças de dor. Vem ou não vem, Marcelo? Não vem pensamentos. A gente não fica se imaginando, a morte pode chegar para mim. Meu Deus, eu estou vendo morrer no caixão aqui, Senhor. Será até quando eu vou viver? Aí começa a fazer uma autoanálise. E eles começaram a se lamuriar, e Deus olha para eles e diz: "Ô, Josué, o que está acontecendo, Josué? Está aqui na palavra." Deus fala para ele: "Por que você está com a cabeça baixa na terra? Por que você está apavorado assim, meu filho? Vocês perderam, eu vou explicar. Vocês perderam porque eu já não estou no meio de vocês. Vocês perderam porque por mais que a minha arca esteja no meio de vocês, por mais que eu prometi a vocês, no meio de vocês existem mentirosos. No meio de vocês existem ladrões, furtadores. Quebraram o concerto, a aliança que eu fiz, tudo o que eu aconselhei, não obedeceram." Josué não entendeu e Deus começou a explicar: no meio de vocês tem um que está te enganando, Josué. Você é líder e não está conseguindo acompanhar o povo. Você é líder e não está tendo visão do que está acontecendo. Você é líder e no meio desse povo tem gente que está pegando o anátema, o que é maldito, o que eu falei para não fazer. Lembra da conquista de Jericó, Josué? Lembra que eu falei para queimar tudo? Está aqui, ó. Vamos ler a palavra? Josué capítulo 6, ó. Josué capítulo 6, versículo 18 diz assim, ó: "Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema ou em maldição, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, maldito todo o acampamento de Israel, e os turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor." O versículo 18 está falando para ser guardado do anátema, do maldito. Se livra, desvia os pés, não pega não. Não pega não. Mas sabe o que acontece? Acontece que o ser humano é meio desobediente. Houve a conquista, Marcelo. Você sabe que é uma cidade grande, rica, e você taca fogo em tudo, e Deus está falando: não pega porque é amaldiçoado. E o povo obediente, os guerreiros obedientes estão tacando fogo em tudo. Mas de repente surgiu um lá naquele meio, por nome Acã. A Bíblia inteira fala só no versículo 7 de Acã. O homem desobediente não tem muita história na Bíblia não, né? O homem desobediente tem. Mas quando o homem é obediente, repara que Deus fala por muito tempo a respeito dele, mas desobediente só foi um versículo, Marcelo. Glória a Deus. A Bíblia fala que teve um homem lá, por nome Acã, da tribo de Judá, pertencia às 12 tribos, era descendente, era aqueles das gerações a qual Deus permitiu que entrasse na terra prometida. Mas parece que a geração da desobediência dos pais que morreram no deserto, parece que seguiu esse homem. A avareza, o desejo, a cobiça dos olhos, parece que seguiu esse homem. O desejo de ser maior, de querer ter mais, de querer se sobressair a mais, parece que seguiu esse homem. Sabe que às vezes, quando você faz alguma coisa de errado, e aquilo marca a tua vida, e você passa a vida inteira se lamuriando daquilo, quando você tem seus filhos, você, sabendo que o teu filho pode se enquadrar naquela mesma situação e cometer aquele mesmo erro, o que você faz? Filho, não faz isso não, porque o teu pai no passado fez isso, se arrependeu, machucou demais, doeu demais, houve tantas consequências, não anda pelos mesmos caminhos não, é ou não é? Você quer auxiliar, quer mostrar, porque você vive hoje mudado, transformado em justiça e em verdade. E esse é o papel de quem ama. Mas e quando não existe o aconselhamento? E quando os pais morreram nos pecados? E quando toda a descendência passada era descendência de maldição, de rebelião? A Bíblia fala que a rebelião é compatível com a feitiçaria. Meu Deus. É duro, é difícil. Existe na rebeldia ação demoníaca. E quando existe essa ação demoníaca na geração passada dos pais, geralmente esses mesmos demônios que acompanharam e levaram rebeldia e desobediência aos pais, querem acompanhar os filhos na próxima geração e querem acompanhar os netos na próxima geração. É ou não é? Quando você para observar, alguns
alguns vícios, quando a gente para pensar, alguns pensamentos passam de geração em geração. Algumas doenças passam de geração em geração. Quando você vai no médico do câncer, no Instituto do Câncer, os médicos conversam com você e estão fazendo exames para saber se você tem algum problema de cancerígeno. A primeira pergunta que ele faz: na árvore genealógica, nos seus descendentes, nos seus parentes do passado, alguém teve câncer? Verdade, meu Deus. Repara que algumas coisas ruins perseguem as gerações. Eu estou dando um exemplo de doença, mas espiritualmente existia demônios que estavam tentando levar as maldições das gerações que ficou no deserto e não herdou a terra prometida, para gerações que entraram na terra prometida. E a mesma coisa que acontece nos dias atuais. Nós, quando não estávamos na presença do Senhor Jesus e vivíamos as nossas vidas com os nossos pensamentos, com as nossas razões, na nossa própria consciência, praticando tudo que é errado, todo tipo de pecado, quando você vem para os caminhos do Senhor, não podemos mais viver dessa forma. Verdade, meu Deus. Não podemos mais viver dessa forma. Se você parar para pensar, livro de Romanos, louvado seja Deus, Romanos nos fala a respeito: bendito é o nome do Senhor, glorificado é o nome de Jesus. Livro de Romanos, olha só o que diz a palavra de Deus. Quando nós temos uma vida com Cristo, a nossa vida tem que mudar. Romanos capítulo 6. A nossa vida muda, a nossa história tem que mudar. Não podemos viver nas mesmas práticas, nos mesmos erros. Esse homem, por nome Acã, ele estava praticando o desejo do coração, as ações dele eram a mesma prática de iniquidade do pecado, sabendo que eles estavam sendo liderados por homens santos, por pessoas que viviam na presença do Senhor, em justiça na presença do Senhor. E nos dias atuais é a mesma coisa. Nós não podemos viver na prática do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quando fala sobre permanecermos no pecado, nas ações, nas práticas, nos prazeres do pecado, para que a graça é justamente o favor que não merecemos da parte de Deus, e é justamente a graça que nos leva para o céu. Aleluia. Nós somos salvos pela fé, por intermédio da fé, pela graça de Deus. Aleluia. E aí vem um e repreende Paulo ensinando os romanos: de modo nenhum, vocês não podem viver a prática do pecado. Nós já morremos para o mundo, morremos para o pecado. Nós temos uma nova visão. Josué queria dar uma lição no povo de Israel. Josué queria dar uma lição porque Deus auxiliou nisso. Deus mostrou ele isso. Eu fiz um concerto com vocês. Eu fiz uma aliança com vocês. Eu jurei dar a terra prometida e lhe passei todas as etapas que eram para ser feitas. Vocês não podiam pegar nada do que foi amaldiçoado. Sabe que tem situações que parece bonito, gostoso, prazeroso, o pecado te envolve. Sabe o que envolveu Acã ali? A Bíblia fala que quando Deus começa a mostrar para Josué, olha, eu vou te mostrar como desvendar isso. Deus podia falar diretamente para Josué, não falava diretamente com ele. Josué, ó, quem cometeu isso está lá na tribo de Judá, na família de Zabdi. Vai lá na casa dele, o nome dele é Acã. Pode chamar ele na chincha lá, chama ele no canto, põe o dedo na cara dele, dá uma pressão que ele vai abrir o bico. Foi ele que pegou lá, ele que está trazendo maldição. Deus não podia mostrar diretamente a pessoa. Deus não precisava de expor. Deus não precisava de mostrar para todo o povo lá, para todos os anciões. A gente está falando de um número de quase 2.600.000 pessoas. É muita gente. Você ser envergonhado no meio de toda a tribo, no meio de todos o povo que estava ao redor, de todos que confiavam, conheciam, entendiam quem era. E a Bíblia fala que Deus começa a mostrar: olha, amanhã de manhã, bota todo mundo jejuando e consagrando. Bota os líderes de cada tribo na tua frente.
E quando vir passando líder por líder, eu vou mostrar para você qual tribo que é. Eu imagino os líderes das 12 tribos de Israel chegando na presença de Josué com as pernas trêmulas. Senhor, não sou eu não, mas se estiver na minha tribo, eu vou ficar pé da vida. Vou ficar triste, vou ficar magoado. Aí passa aquele, vem outro, tribo de Benjamim, tribo... Daqui a pouco chega a tribo de Judá. Deus fala, é essa. Eu imagino Deus falando no ouvido de Josué. Deus revela ou não revela? Deus revela o que tem oculto. Não adianta o homem tentar esconder. Aí chega na tribo lá e fala assim, olha, qual é a descendência da família? Qual é a família? É tal família, de Zibd. Sabe o que é? Gente, que esse nome quase não sai. Louvado seja Deus. E chega na família. Oh, Deus lindo. Família de Zabdi. Quase não sai na língua, né? E aí quando chega na família, fala assim, agora passa homem por homem. Vou mostrar quem é. E chega Acã. Acã não precisava passar por toda essa vergonha. Porque quando houve a derrota, ele já podia imaginar. Deus falou para mim não pegar nada do que é amaldiçoado. Mas eu deixei me envolver. Podia chegar lá em Josué e falar, ele podia se expor. Ele podia pedir misericórdia. Ele podia se humilhar, ele podia se arrepender. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas se existe arrependimento, Deus perdoa. Mas se você insiste no pecado, não tem jeito. Ele insistiu em ficar oculto, ele podia falar, ô Josué, rapaz, tenho que te confessar, eu pequei, errei. Deus falou para não pegar nada do que é maldito lá em Jericó, e eu vi uma túnica babilônica lá bonita demais. Pensa uma túnica bonita, Josué. Rapaz, eu vi prata, vi também uma barra de ouro, eu fiquei doidinho naquela barra de ouro. Eu vi a prata, vi o ouro, vi a túnica. Deus falou que não era para pegar nada, queimar tudo, mas não aguentei não, peguei. E eu sei que a minha desobediência talvez gerou a morte dos guerreiros aí, porque os soldados de Ai não iam dar para o cheiro. Nós somos muito mais fortes, Deus está conosco. Mas eu pequei. Vem cá, Josué, o que eu faço? Me arrependi. Intercede por mim, por Deus. Poderia ou não poderia ter tido uma ação mais franca, mais verdadeira, mais simples? Porque as coisas que Deus nos ensina é arrepender-se dos maus caminhos. Às vezes você vive uma conduta de pecado e de erro, esquecendo que Deus está enxergando o seu íntimo, os seus erros. Não dá para esconder. Josué olha e fala assim, vem cá, filho. Pode falar a verdade, conta tudo aí. Conta dando glória a Deus. Eu sei que vai vir castigo, mas agradeça a Deus pelo castigo. Meu Deus, responde. Não oculta nada não, pode falar. E ele fala, Josué, olha, deixei-me corromper. Os meus olhos foram grandes demais e eu fiz o que é errado. Olha aí. Às vezes a gente faz coisas erradas. Não tem como o homem se julgar apto 100% e dizer, eu não peco. Tem alguns cristãos por aí que batem no peito dizendo que não peca. E sabe o que dá? A impressão de superioridade. Tem homens e mulheres cristãs que olham de cima para baixo para você. Principalmente se você é pobre ou é novo no Evangelho. Eu tenho 30 anos dentro da igreja, eu sou filho de um pastor. Eu sou abençoado, olha a minha casa, a minha vida, Deus honra a minha fé. Eu sou profeta, não fala mal não, esquece. Deus tem prazer nos pequenos. Aleluia. Deus tem prazer nos humildes. Glória a Deus. Deus tem prazer naquele que se arrepende. É verdade. Que se põe em verdade aos olhos do Senhor. Jesus, eu estou aqui, ó. Pequei. Mas me dá força. Aleluia. Me perdoa. Não quero mais fazer isso não. Verdade. Acã poderia ter tomado essa ação. Mas ele teve que ser exposto no meio de todo mundo, passar vergonha no meio de todo mundo, para que essa fosse uma lição, para que todo o povo de Israel, era a primeira conquista deles, a conquista da terra de Jericó, da cidade de Jericó. Tinha tantas cidades para ser conquistadas, tanta coisa que o Senhor tinha mostrado para eles. Se eles começarem a pecar o primeiro e Deus não desse uma lição, o que seria?
não iriam herdar o que Deus prometeu. Verdade, meu Pai. Às vezes Deus promete para mim, promete para você coisas grandes, boas. A sua família eu vou salvar. Os teus filhos eu vou libertar. A porta de emprego eu vou abrir. A saúde vai entrar. A harmonia vai ficar no lar novamente. A paz vai reinar novamente. A comunhão, vou restituir o seu casamento. Quantas coisas Deus promete, mas as pessoas não conseguem aguardar a promessa com obediência. Verdade. Fez uma aliança com o Senhor. Senhor, eu entrego minha família em tuas mãos. Mas corre, porque senão eu tomo das suas mãos de novo e quero tomar atitude minha própria. Meu Deus. Eu mesmo vou tomar ação. É verdade. Se não vir agora, não vai vir mais. Se não mudar agora, não vai mudar mais. Sabe, pessoas 100% aceleradas que tiram das mãos do Senhor com os seus pecados e atitudes. É, desse jeito. Acã não precisava disso. Mas é duro quando o homem perde a visão. É duro quando o homem se deixa levar pela cobiça. Eita. A cobiça, a avareza, o desejo de obter, o desejo de comprar, o desejo de ter, está matando espiritualmente. Sabe o que a gente vê hoje? Pastores, pregadores, cantores que estão vivendo isso. Meu Deus. Pastora do Pix. Ah, pode fazer o Pix. Tudo que os homens pedem, prometem, faz porque tem quem pague. Porque tem desobedientes que não lê a Bíblia, não conhece a Deus, não tem vida de oração, não medita na palavra, vai e age com pecado, sustentando pessoas malignas. É, Jesus. Eu vi um pastor na igreja, gigante igreja, dizendo: tudo que você pede, Deus dá, então eu vou pedir agora dinheiro, vem a mim. E começou um monte de gente a sair das cadeiras e vir correndo e pôr dinheiro no bolso do pastor, lá na frente. Vem dinheiro! Como é que é? Money, come here, venha! Pedindo dinheiro até em inglês agora. Meu E o povo levantando e dando dinheiro. Sabe, Marcelo, que às vezes a gente vê a conduta de algumas pessoas e a gente olha a conduta do que diz a palavra. A palavra mostra o caminho certo e mostra o caminho errado. Por que eu tenho prazer em desobedecer? Meu Deus. Como Moisés falou para o povo uma certa vez: ô, Deus não está no meio de vocês, não sobe não, que vocês vão se arrepender. Olha aí. Vocês têm prazer em quebrar a aliança com o Senhor, têm prazer de desobedecer ao Senhor. Que povinho do coração duro. É a mesma coisa que está acontecendo. As pessoas sabem o que é certo, sabem o que é errado, mas sabe o que faz? Oculta. Acã ocultou. Sabe o que Acã fez? Foi lá na tenda, na casa dele, pegou os móveis principais, botou de ladinho, cavou um buraco no chão, botou a prata, botou a túnica babilônica, botou o ouro, cobriu com terra, botou um tapete, botou os móveis em cima. Quem ia descobrir? Meu Deus. Os olhos de Deus. Só Deus. Tem gente que está ocultando dentro do coração pecado, mágoa, tristeza, dor, falta de perdão, mentiras. Estão furtando no trabalho, estão bebendo fora da presença da igreja, estão cobiçando as mulheres nas ruas, estão vivendo a pornografia nos computadores, sabe? Então na igreja sendo profetas. Meu Deus. Mas existe um acerto de contas? Existe um acerto de contas. Um dia Deus vai expor isso. É forte, é difícil a gente entender. Mas todas as vezes que a gente se aprofunda no poder da palavra, Deus nos alimenta. Deus nos alimenta. Aquele homem não precisava de viver aquilo. Ele poderia ter tomado uma ação diferente. Verdade, meu Pai. Josué olha e fala para os mensageiros dele: corre lá na casa desse cara. Está lá, a tribo de Judá. Vai lá na casa dele, filho de Zabidá. Vai lá. Fuça, acha, arranca tudo lá e traz o que ele tem de ouro aqui. Meu Deus. Ele falou que a manta, que a túnica babilônica, o ouro e a prata, traz para cá. Mas não traz só o que ele fez de errado, não. Traz tudo que ele tem. Ele vai receber uma lição. Ele vai ser exemplo. O salário do pecado é a morte. Vai ser exposto aqui agora. A quebra da aliança com Deus. O exemplo para que todos vivam com obediência. Mas, pastor, Deus não foi duro demais com esse homem? Sabe que às vezes Deus é duro com uma pessoa? E a gente olha e acha até injusto, né? Sabe o que Josué mandou fazer? Trouxe tudo que ele tinha.
Não trouxe só o ouro, a prata e a túnica. Trouxe todos os móveis, trouxe a tenda inteira, a casa inteira. Trouxe todos os animais, os bois, os jumentos. Trouxe os filhos e as filhas. Trouxe tudo que ele tinha. Tudo, Marcelo. Levou para o Vale de Acor, fora do acampamento de Israel. E aí ele falou, porque você desobedeceu e turbou a nossa fé, a nossa confiança, trouxe morte. Agora você também vai ser turbado, vai ser perturbado pelo Senhor. E a Bíblia fala que todo o povo de Israel, mais de 2 milhões de pessoas apedrejaram ele. Mataram ele, mataram as filhas dele, mataram os filhos dele, mataram os animais, os bois, os jumentinhos, mataram tudo. Porque o diabo iria usar qualquer coisa que ficasse ali como maldição. Porque quando você leva uma maldição, algo maligno, diabólico para dentro da tua casa, inflama tudo na tua casa. Quando você transgride uma só lei, toda a tua fé desmorona. Lembra dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos a Bíblia nos ensina que nós temos que vivê-los e praticá-los. 4 são sobre adorar ao Senhor e 6 são mandamentos contra a carne. Mas vamos dar um exemplo simples. A Bíblia fala para a gente, não furtarás. É um dos mandamentos. Aleluia. Ah, mas eu vou pegar o troco errado aqui, ó. Eu dei 10, acho que ela confundiu e deu o troco de 15. Eu tinha que pagar 5. Eu peguei 15, acho que ela confundiu a nota. Em vez de 10, acho que pensou que era 20. Vou botar a diferença no bolso aqui, não precisa nem saber não. Esse dinheiro aqui eu vou comprar algo mais, uma bolacha, vou comprar Se corrompe com bobeirinha. Isso daí não é um ato de roubo. É roubo. E se você peca em um só mandamento, você não consegue viver uma vida de santidade. Porque o íntimo da tua mente, você sabe que o Espírito Santo vai pesar a sua concupiscência. Antes de cometer, Deus já te revela, filho, isso é errado, devolve o dinheiro. Verdade. Se vê um troco errado, se a gente está dando esse exemplo, é porque tem endereço certo aí no teu coração. Vigia, se converte. Quando você pega em uma só, pode ser uma simples mentirinha. É verdade, meu Deus. Pode ser a cobiça daquela menina que passa com a saia justa. Porque a Bíblia fala que quando você cobiça a mulher do próximo, você está adulterando com ela. Já pecou. Sabe pequenas ações que te afastam de Deus? O pecado não entra nos céus se isso não for mostrado ao Senhor, se isso não for exposto ao Senhor em oração, ou em espírito e em verdade. Jesus, olha aqui, ó, não posso perder a tua presença. Aleluia. Espírito Santo, eu não posso te perder de dentro do meu coração. Obrigado. A minha história de felicidade, de paz, de vitória vem do Senhor. E se eu perco a comunhão com o Senhor, o que vai ser da minha vida? Verdade, meu Deus. Acã perdeu a sua vida. Os filhos de Acã perderam suas vidas. As filhas de Acã perderam sua vida. Olha aí. Os animais e tudo que lhe pertencia foram apedrejados e depois queimados. Se a gente parar para analisar espiritualmente em nossas vidas hoje, alguém vai me tacar pedra? Não. Se você cobiçar a mulher do próximo, se você fizer um roubo, se você não obedecer pai e mãe, se idolatrar outros deuses, não é quebra de mandamento? Alguém vai te matar a pedrada? Alguém vai queimar a tua casa? Vai matar os seus filhos? Mas espiritualmente existe uma consequência também. Verdade. E essa consequência ela pode ser mostrada de formas espirituais. No próprio livro de Romanos, Romanos 6, dá para a gente entender um pouquinho o que representa essa consequência. Nós estávamos lendo Romanos 6, lemos o versículo 1 e 2, eu quero continuar com vocês no versículo 17, 18 e o 23. 19 também. Olha só o que diz a palavra. Romanos capítulo 6, versículo 17, 18, 19 e o 21. Amém? Amém. Olha o que diz a palavra. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que a fostes entregues. Repara,
que está falando aqui, ó, que tendo sido no passado servos do pecado. Sabe o que o pecado te faz? Não só servo, escravo. Ele nunca mais quer te abandonar. E aonde você quiser ir, aonde você tiver que ir, aonde você tiver que comparecer ao pecado, vai estar pesando você. No teu lar, na tua cama, na tua casa, no teu trabalho, no teu serviço, no teu lazer, na tua folga, não importa. O pecado vai estar pesando você, vai estar te escravizando. E está dizendo, mas graças ao Senhor, graças à misericórdia do Senhor, ao amor do Senhor, a tudo que Ele implicou e aplicou em nossas vidas para que possamos ser libertos, nós obedecemos de coração as formas, as doutrinas, a aliança de Cristo que foi nos entregue na cruz do Calvário. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário e formou uma aliança para aqueles que creem nele. Verdade, meu Deus. Olha só. Obrigado. Olha o versículo 18. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Todo homem que anda em justiça anda em santidade. Aleluia, meu Deus. Todo homem que gosta do que é certo, pratica o que é certo, vive o que é certo, é santo aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Abençoa, Senhor. É para isso que Deus nos libertou do pecado, para que nós vivamos em justiça e em santidade. Verdade. Olha só, o versículo 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. A mesma ação do teu passado que servia os membros em todo o teu corpo, que era escravo e servia e praticava a iniquidade e o pecado, também é o mesmo corpo, os mesmos membros, as mesmas ações que podem servir, porque somos libertos, desprendidos dos desejos da carne, desprendidos da imundícia, das maldades, desprendidos de tudo que nos afasta de Deus. Essa mesma ação que é apresentada aos vossos membros para que nós possamos servir na prática da justiça e a santidade, a santificação. Deus não vai mudar o teu corpo, Deus vai mudar o teu caráter, a tua integridade. Eu preciso fazer o que é certo, porque eu amo ao Senhor, porque Ele mudou a minha vida. Eu quero honrar o Senhor, porque Ele tem salvação para a minha história. E quando o homem não pensa dessa forma, mas pensa como Acã, ocultando tudo escondido no coração, na tenda, na casa do coração, está enterrado lá, está marcado, quem entrasse na tenda dele sem saber, não ia encontrar uma casa bonita? Não ia encontrar uma casa bacana? Tem muita gente que se mostra para você como uma casa bacana, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, mas não consegue. Eu conheço pessoas, Maurício, que não conseguem abraçar um pobre e são cristãos. Eu vi uma pregação hoje, eu estava comentando com a esposa, uma pregação: você é pobre, tem que mudar isso. O pobre só gera mais pobre, o pobre só gera desgraça, o pobre só gera maldição. Todos os homens da Bíblia eram ricos, bem-sucedidos. Se você vive nessa pobreza, porque você não tem aliança com Deus, que Deus possa gerar no teu coração toda sorte de bênção, porque você tem que ser abençoado e rico. Mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia fala que Jesus veio para os pobres, veio para os pequenos, veio para os desafortunados, e diz o contrário: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Mais fácil é um camelo passar um fundinho no buraquinho de uma agulha. Olha só a comparação que Deus faz. E tem muitos que se entendeu a desobediência, tem muitos pregando a fortuna, a riqueza, a avareza, o desejo, a cobiça. E Deus está falando que esses vão ser dificílimos de entrar no reino dos céus. Mas o reino dos céus foi feito por pobre. Você é pobre, Maurício? Eu sou pobre. Você é pobre, Marcelo? Somos pobres. Você vê como é que Deus age na contramão dos pensamentos? Quando você insiste no pecado e quer induzir os outros não ter o mesmo raciocínio para que pequem, é o que se enquadra no versículo 23 do mesmo capítulo 6 de Romanos. Porque o salário do pecado, qual foi o salário de Acã?
E qual vai ser o salário do pecado de muitos que estão praticando em oculto, com o coração cheio de podridão, cheio de imundícia, cheio de maldade? Tem gente assim, cara. O coração está sujo, imundo. Não consegue olhar nos seus olhos, não consegue apertar sua mão, não consegue te dar um abraço, não consegue levar um conselho, uma palavra de carinho, não consegue te dar atenção. Mas se você se apresentar como um homem rico, se eu chegar na igrejinha de chinela havaiana com preguinho embaixo, vai andar fazendo aquela faísquinha, né, Marcelo? Anda, risca no chão, sai aquela faísquinha de fogo, ô glória! As pessoas não querem chegar perto de você. Mas se você chegar com um terno importado, com um carrão importado, como um grande empresário formado, bem sucedido, dono de uma grande empresa, o povo quer te pôr no colo. O homem nunca entrou lá, é capaz do obreiro ir lá e passar um paninho. Senta aqui, meu querido, lá na frente, aqui no fundo não. Você pode sentar no destaque. Pastores estão lutando para conquistar os empresários para suas igrejas. Meu Deus. Ei, uma vez eu falei, vou repetir. E são palavras difíceis da gente pregar, porque quando a gente prega, o diabo, ele vai lutar de todas as formas para tentar te frustrar no que você está pregando. É verdade. Mas eu vou repetir, com a graça do Senhor, aqui vai continuar sendo pregada a verdade do Evangelho. Em nome de Jesus. Mas uma vez eu falei, hoje a igreja está cheia, mas se amanhã a igreja estiver vazia, eu vou continuar pregando a mesma palavra. Não vai mudar essa palavra. Esse Evangelho não vai se contorcer para se adaptar a você. Ou é o homem que se lapida e se transforma para se modelar ao caráter do Evangelho, ao testemunho de Jesus Cristo, ou o homem vai ter a consequência do pecado, a morte. Mas, de contrapartida, a parte B desse versículo diz assim, olha lá, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, olha só, Marcelo, não é pago, é de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, meu Deus. Podia falar assim, ó, mas o dom cobrado de Deus. Mas o dom que Deus quer o salário, quer o pagamento. Mas o dom que Deus... A vida eterna tem um preço. Vai comprar um pedacinho no céu. Compra um terreno no céu. Vai, investe para você entrar no céu. Isso tudo é heresia. Isso tudo é errado. A Bíblia fala que Deus, Ele dá a vida eterna de graça. A única coisa que Ele quer é que seja por intermédio de Cristo Jesus, que creiamos que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que possamos reavaliar os nossos valores e preceitos e saber que Deus enxerga o íntimo do nosso ser e que nós não podemos andar com qualquer tipo de bagagem, de malícia, de maldade, de imundícia em nosso coração. Porque a casa do homem é o coração do homem. A Bíblia fala, não sabeis vós que é casa ou templo do Espírito de Deus? E qualquer que prejudicar, estragar ou maltratar ou acabar ou destruir o templo de Deus, a casa de Deus, que é o nosso corpo, também será destruído. Que a nossa casa seja limpa, purificada, adornada, cheia dos dons, dos frutos do Espírito Santo, para que nós possamos ter uma vida íntegra e em todas as batalhas, todas as conquistas, Deus possa abrir as portas e nos dar. Porque Josué depois foi abençoado por Deus. Quando Acã foi desmascarado, Deus falou com Josué, Josué, agora acalmou aí, beleza, agora mudou, estou no meio de vocês de novo, estamos juntos, vamos conquistar a cidade lá. Agora você vai com seus soldados e eu vou dar até uma estratégia, forma uma cilada, faz assim, ó, põe o povo, põe um tanto de soldados atrás, você vai na frente, formula uma estratégia de guerra, eu estou contigo. Vamos lá que agora eu vou dar o reino nas tuas mãos, o povo nas tuas mãos, a cidade nas tuas mãos, a terra em tuas mãos, tudo de bem que está lá eu vou dar para você. Obrigado, meu Deus. É isso que Deus faz.
A Bíblia fala que para aquele que é obediente, olha só, Marcelo, está lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Todo aquele que guarda as minhas palavras e obedece, pratica as palavras de Deus, Aleluia. sabe o que Deus faz? Que as bênçãos corram atrás de você. É verdade, meu Tem tanta gente correndo para enriquecer, né? Tanta gente se matando, trabalhando 10, 12, 15, 16 horas por dia, 18 horas por dia. Tem gente que não consegue dormir. Tem gente que está perdendo o contato com os filhos, está perdendo o relacionamento com a esposa, está vivendo uma vida de solidão, não consegue mais viver um lazer, não consegue mais ter paz, só tentando acumular dinheiro, bens, conquistas. Vou comprar, vou evoluir, vou crescer, sabe? E sabe o que Deus fala a respeito disso? Fica calmo, que as bênçãos eu vou fazer correr atrás de você. Aleluia. Mas em contrapartida, assim, não obedecer, olha só, eu também vou fazer as maldições correr atrás de você. Meu Deus. Por que tem tanta gente rica e viver uma vida de maldição? Obediente. O dinheiro pode comprar uma tremenda mansão, mas não pode colocar um lar montado lá dentro. Verdade, meu pai. Pode ou não pode? Pode comprar um relacionamento. Esses homens feios, barrigudo, com cada mulher nova, bonita, rapaz, porque tem dinheiro. É. Não é verdade? Mas pode comprar o amor verdadeiro dela? Não. O dinheiro pode comprar um carro para o filho, pode comprar viagens para a filha, pagar a faculdade, pode fazer tudo que o pai pode fazer, comprar tudo para os filhos. Mas não pode comprar a felicidade real dos filhos, o amor dos filhos para o pai. Não. Não consegue comprar a paz, a comunhão, a união, o amor dentro da casa, não dá. O dinheiro pode pagar uma melhor assistência médica, pode fazer um tratamento com os médicos lá nos Estados Unidos, Marcelo, os mais renomados do mundo. Mas sabe qual é o problema? Não pode comprar a sua saúde. Não. Você pode estar com o bolso cheio, Marcelo, e morrendo de dor. E você, eu vou te dar tudo que eu tenho no bolso aqui. Leva essa dor para você por uma hora só. Não dá. Você me entendeu? Eita Deus. É por isso que a Bíblia fala que as maldições correram atrás dos desobedientes. E no final, o salário do pecado é a morte eterna. É forte. Mas para os fiéis, as bênçãos correm atrás. E quando a gente fala em bênçãos, não é que Deus vai te fazer o homem mais rico do mundo. Sou fiel agora, estou milionário. Porque é o que estão pregando aí, não. Prosperidade é a ausência da necessidade. Aleluia. Sou feliz com o que tenho. Sou completo com o que tenho. Verdade. Tenho uma esposa que eu amo. Tenho paz e comunhão com o filho que amo. Aleluia. Para que a pessoa ter tanto e está em cima de uma cama, Aí, ó. ele depende de fulano. E não consegue usufruir de nada. Meu Deus, é forte. Sabe, Marcelo, que é uma realidade? Tem pessoas que têm condições, por exemplo, de comprar tudo de gostoso para comer, mas tem uma infecção, um câncer no intestino, não pode comer. É para que você tenha tanto e se você passar de um patrão para ali e você não ser feliz Com o que tem. com um monte de segurança. É isso aí. Olha aí. Você me entendeu? Isso daí é maldição. E não ser feliz. E não ser feliz. Mas a Bíblia nos ensina que Cristo Jesus é aquele que nos garante a paz. Aleluia. A paz dele sobressai o mundo. E é isso que eu quero que nós pensamos essa noite. Faça uma autoanálise e reflita em nome de Jesus na sua vitória com Deus. Eu penso assim, sabe, que a gente tem Louvado que ser seja feliz, Deus. a gente tem que ser pobre e ser feliz e agradecer a Deus por Em tudo nome de Jesus, Aleluia. ser grato. que Deus dá para Isso. nós. Filho, Glória louvado a seja Deus. Deus. Hoje o Marcelo participou. E andar de cabeça erguida. Glória a Deus. Glória a Amém? Deus, amém. Vamos levantar, vamos fazer oração? Aleluia, Louvado seja Deus. Deus. Que o Espírito Santo possa tocar na mente e no coração e fazer uma autoanálise para que você tenha uma vida de caráter e integridade com Deus, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.